Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, está começando o Sim Notícias desta sexta-feira e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição de hoje. Concluída a operação para a abertura de um canal no Rio Pequeno, aqui em Linhares. Segundo a Fundação Renova, o serviço saiu dentro do esperado e as famílias já voltaram para casa. Pré-lançamento da Feira Literária Capixaba aconteceu aqui no município. Mulher é flagrada tentando passar notas de dinheiro falso no comércio de Soretama. E ainda, veja a coluna Ginástica Cerebral com a nossa psicopedagoga Maria Olímpia. A nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre o Abril Verde, uma ação de combate aos acidentes de trabalho. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que sempre está em nossa companhia, obrigado pela sua audiência, nos assistindo pelo canal 20 via RCA. Foi concluída a abertura do canal que vai escoar o excesso de água da Lagoa Juparanã para o Rio Doce. A intervenção foi feita pela Fundação Renova nesta sexta-feira e o objetivo, segundo a Fundação, é diminuir a pressão sobre a barragem que separa o Rio Pequeno do Rio Doce. A movimentação começou logo cedo. Famílias de ribeirinhos tiveram que deixar suas casas e seguiram para um hotel da cidade. Enquanto guardas civis municipais cuidavam de orientar o fluxo de veículos na rodovia, as máquinas trabalhavam nos últimos preparativos para a abertura do canal para drenar o excesso de água da Lagoa Juparanã. É um problema menos, para o município, para os moradores, para aqueles que estão hoje aí ilhados, muitas vezes até o Soretama mesmo, com problema lá do patrimônio da lagoa, as casas lá, os proprietários rurais que estão com as suas propriedades aí alagadas. Eu acho que é um problema que está sendo resolvido e Linhares hoje o município está colaborando exatamente para que esse problema pudesse ser resolvido. Por questões de segurança, o trânsito sobre a ponte que liga Linhares a municípios da região funcionou no sistema Pariciga durante boa parte do dia. Conforme já havia adiantado o engenheiro da Fundação Renova, um estreito canal foi aberto para que a água escoe lentamente e diminua a pressão sobre a barragem que separa o Rio Doce do Rio Pequeno. O trabalho já começou a dar resultado. Temos acompanhado aí desde o início, dessa mobilização toda aí, da abertura desse barramento, para escoar esse nível de água excedente. E estamos acompanhando aí juntamente com a Fundação Renova, Defesa Civis Municipais de Linhares, Soretama, que são envolvidos, e estamos dando todo esse apoio aí, seguindo essa orientação da engenharia, da Fundação Renova, quanto aos procedimentos aí de retirada e de assistência às famílias, A intervenção foi concluída dentro do prazo estipulado e as famílias puderam voltar para suas moradias. A previsão da Fundação Renova é de que todo esse volume excedente de água siga para o Rio Doce no prazo de 30 a 45 dias. Pois é, no final da tarde desta sexta-feira, o representante da Renova falou sobre a operação de hoje e o resultado final do trabalho. A volta foi muito tranquila, nós conseguimos antecipar, inclusive em 2 horas, o retorno das famílias às suas residências, tudo conforme o programado, Tanto o grupo que foi para o hotel e o grupo que foi para a casa de familiares também. A nossa reportagem também ouviu o engenheiro da obra explicou como esse escoamento dessa água excedente da Lagoa Juparanã vai funcionar. A gente iniciou a atividade aqui de abertura do canal por volta de 9 horas, conforme o nosso horário previsto. E exatamente às 11 horas nós encerramos a atividade e conseguimos também já liberar definitivamente a ponte para o trânsito, Nós temos uma equipe aqui 24 horas, rodando aqui, fazendo monitoramento e inspeção da ensecadeira, do canal, da saída, da entrada, verificando trincas, verificando alguma infiltração não prevista, justamente para a gente fazer as correções necessárias. Bom, sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Veja a coluna de hoje. Olá, boa noite. Essa semana tem sido dedicada a movimentos que fazem alusão ao autismo, um transtorno que compromete principalmente a interação social das crianças com este diagnóstico, porque elas têm conexões cerebrais diferentes. Aqui em Linhares acontece amanhã um simpósio
promovido pela Casulo, no Auditório Pitágoras, com uma programação que se estende das 8 às 18. Eu também estarei lá participando deste evento de grande relevância para o nosso município e vou abordar os desafios da inclusão de crianças que têm TEA. TEA significa transtorno de espectro autista. Por que espectro? Porque, como o próprio nome diz, apresenta várias intensidades dessa síndrome, desde as mais leves, quase imperceptíveis, até as mais severas. Bom, partindo do princípio de que cada cérebro é único e cada um de nós tem conexões únicas e diferentes uns dos outros, temos de ter o mesmo respeito e tratamento que temos com as crianças que não têm TEA, porque para elas, os outros é que são diferentes. A dica de hoje é se atentar para o fato de que um diagnóstico é apenas uma advertência e não pode ser limitante, porque o problema de uma criança com TEA não é dela, é de quem cuida dela. Essas pessoas, pais, professores, monitores, elas precisam ampliar seu rol de habilidades para ter acesso ao mundo das crianças, do mesmo modo que a responsabilidade de quem tem filhos ou quem tem alunos é dos pais e profissionais da educação. O problema não está nas crianças, está nos adultos que são os responsáveis por elas. Pense nisso. Muito obrigado, Maria Olímpia. Um excelente final de semana e até sexta-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo neste sábado em todo o norte capixaba. O sábado será com sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas em Linhares oscilam entre 23 e 33 graus. Colatina com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em São Mateus, mínima de 24, a máxima chega aos 31. E em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Uma mulher de 56 anos foi flagrada pela polícia de Soretama tentando passar notas de R$100 falsas no comércio da cidade. Bom, segundo a polícia, ela confessou que sabia que as cédulas não eram verdadeiras e que foi o filho dela quem havia lhe entregue o dinheiro para que comprasse mercadorias de menor valor e ficasse com o troco. Segundo um comerciante que foi vítima da ação, a mulher chegou à loja, comprou uma blusa no valor de R$10, recebeu o troco e foi embora. Ele fez o teste para saber se a nota era falsa, mas inicialmente não percebeu a adulteração, o que foi comprovado minutos depois. A mulher detida contou que o filho estava acompanhado pela namorada e ambos teriam saído em um carro com placas de Vitória. A polícia fez buscas na região, mas o casal não foi encontrado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Federal. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver o pré-lançamento da Feira Literária Capixaba que aconteceu em Linhares nesta quinta-feira. É um instante só. O Procon de Linhares divulgou nesta semana mais uma pesquisa de preços de produtos alimentícios, de higiene e limpeza e carnes de açougues e supermercados da nossa cidade. Nesta pesquisa atual, 2 produtos encabeçam o ranking dos novos vilões da lista de compras: o leite em pó e a manteiga. No caso do leite em pó, há uma diferença de R$ 2,80 entre o menor e o maior preço nos 5 supermercados pesquisados pela equipe do Procon. Já a manteiga, a diferença foi de 44 centavos entre um supermercado e outro. Para consultar a lista completa de preços que o Procon faz, acesse o site da Prefeitura de Linhares no link Procon. Aconteceu em Linhares nesta quinta-feira o pré-lançamento da Feira Literária Capixaba. A Quinta Flick será realizada entre os dias 23 e 27 de maio na UFES, em Vitória. O pré-lançamento da Quinta Feira Literária Capixaba reuniu escritores, estudantes e amantes da leitura no Centro Cultural Nice Avanza, no centro de Linhares. O pré-lançamento foi apenas um aperitivo do que está por vir na quinta edição da feira, que irá acontecer de 23 a 27 de maio na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, em Vitória. Essa proposta maior da feira, da professora Esther Abreu, que é a nossa presidente da Academia Feminina do Espírito Santo de Letras, a proposta da professora Esther é a valorização do escritor, do poeta capixaba. E isso é que é importante destacar. A leitura, como o professor Pereira ele já falou hoje, ela permite que a gente conheça o mundo, sabe? Você pode viajar, você muda o seu vocabulário, sabe? Você
se você usar algum tipo de linguagem normal, você usa para ser reconhecido no seu meio, ali no seu grupo. Mas até a sua fala, né, o seu pensamento, a sua comunicação, você vê longe. Você, através da leitura, você sai da sua proximidade, você vê longe. O secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares falou da importância da FLIC para a literatura nacional. Então nós estamos aqui fazendo o aquecimento, né, da feira para que nós possamos estar participando ativamente em Vitória de uma feira tão importante como vai ser a quinta-feira literária capixaba. Para Linhares e para qualquer lugar onde houver pessoas que sejam capazes de incentivar a leitura, esse lugar está acontecendo. A coordenadora da feira, a presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, doutora Esther Abreu, comemorou o pré-lançamento em Linhares. Já estamos na quinta feira literária. Cada feira literária é homenageada de um escritor que está um pouco esquecido, mas grande escritor do Espírito Santo. Então, este ano é Afonso Cláudio, foi o nosso primeiro governador. Bom, e logo aqui na calçada, em frente ao Centro Cultural Nícia Avanza, as pessoas já têm um convite a entrar e conferir o pré-lançamento da Feira Literária Capixaba, né? Que a gente tem livros de autores linharenses, né? Contando a história do cacau, a história do município de Linhares. Desse lado aqui nós temos esse exemplar dessa geladeira do projeto Prazer da Leitura. Ela está vazia no momento, mas essas geladeiras estão espalhadas por vários pontos da cidade e dentro ficam vários livros, né, de diversos autores em que as pessoas podem apanhar esses livros, levar para casa, ler e depois devolver. É a disseminação da cultura da leitura pelo município de Linhares. Muito bacana a iniciativa do nosso querido professor Pereira, né, que tem o seu programa Sim para a Literatura, exibido aqui pela TV Sim. Inclusive tem a edição deste sábado, a partir das 6 da tarde, você confere, né? Parabéns aí pela iniciativa. Vamos agora saber como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 418 a saca. Arábica 7, R$ 395. Conilon tipo 7 está cotado em R$ 304 a saca. E Altemar Félix traz os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, gente, na Assembleia da última terça-feira, Assembleia Legislativa aqui do Estado, foi bom rever colegas de perto, inclusive o Paulo Duarte do R5 Esportes, da Record News, na homenagem aos cronistas esportivos de todo o Estado do Espírito Santo pelos 50 anos da ASEC. Que bom ter visto gente com tanta história para contar sobre a imprensa esportiva aqui no Estado, com uma gente que já cobriu eventos até em cima de escada de corpo de bombeiros. Eu também já fiz debaixo de pé de manga, né? Com direito a manga caindo na cabeça, ou numa cabine de madeira, balançando e o povo torcendo para cair, que fique registrado, né? Final de semana de linharenses no Campeonato Estadual Rural de Futebol Amador, abertura das eliminatórias do torneio de futebol do Trabalhador, o famoso torneio 1º de maio, neste domingo, e também o segundo ciclismo solidário com largada no bairro Aviso e chegada na praia do Pontal do Ipiranga. Como deu para perceber, o futebol é carro-chefe, mas Linhares e região estão abrindo espaço para modalidades diversas, como o para-jiu-jitsu, que tem boas possibilidades de se transformar no esporte olímpico. E aqui está um campeão sul-americano que vai para Abu Dhabi, Emirados Árabes, perto de Dubai, representar Linhares, representar o Estado. Tem que ter despesa com a passagem que ele já conseguiu, com parceria, mas tem outras despesas, né? Ele não vai poder nem me levar para carregar as malas, né? Porque falta grana. E aí tem gente vendendo rifa para o Rafael Sagato. Como é que está essa rifa aí? Eu não sei exatamente como está o andamento, porque eu não fui atrás ainda, mas eu tenho que ir hoje para saber o que está faltando, porque vai faltar um dinheiro de certeza, porque são R$ 3.600 de hospedagem, mais alimentação, entendeu? E estou precisando de apoio aí, de patrocínio também, meu Kimono tá aberto a patrocínio,
além da Marité Turismo, que já me ajudou com a passagem, né? Tem os parceiros que estão vendendo a rifa, o Aloha, açaí lá no centro. Aloha. Academia Física. Isso. Posto BNH. E o de laranja. Não, suquinho de laranja. Oh, coisa boa. Quer coisa melhor do que depois de treino, ir lá tomar um suco de laranja e tal. Então, tá legal. Rafael Salgado vai representar Linhares em Abu Dhabi no Para Jiu-Jitsu e viaja no próximo dia 17. Valeu, Rafael. Beleza. Aquele abração. Sim Esportes. É isso aí, Altemar. Obrigado pela participação. Bom final de semana, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva sobre os acidentes de trabalho. Estamos no Abril Verde, né? Tratando desse tema. E o bate-papo você confere daqui a pouquinho. Os acidentes de trabalho são o foco do Abril Verde, uma campanha nacional que acontece durante todo este mês de abril. Vamos agora acompanhar uma entrevista que a nossa colega jornalista da Rede Sim em Vitória, Adriana Marques, fez com o procurador do Ministério Público do Trabalho, falando exatamente sobre este assunto. Confira aí. Valéria, eu tô com um número aqui impressionante e eu queria saber se esse número é realidade. De 2012 a 2017, quase 70 mil acidentes de trabalho foram registrados aqui no Espírito Santo. Ou seja, um acidente a cada 45 minutos. Esse número é real? É isso mesmo? Esse número é real. O Ministério Público do Trabalho desenvolveu um observatório digital na área de segurança e saúde do trabalhador e nós temos mapeado os acidentes de trabalho no âmbito nacional, no âmbito estadual e por município. E esse número, em termos nacionais, ele chega a ser bastante expressivo, na medida em que nós já tivemos, de 2012 para cá, 4 milhões de acidentes de trabalho, 15 mil mortes, isso no Brasil inteiro, não é? E claro, além dessa acidentalidade, há toda uma situação que decorre dela, não é? Aspectos da seguridade social, o custo do acidente de trabalho para a população, não é? O custo do acidente de trabalho para as empresas e o custo pessoal do acidente de trabalho para o trabalhador e sua família. A gente vai detalhar esses custos daqui a pouco, mas antes, no passado, a construção civil era tida como o segmento com maior número de acidentes de trabalho. Hoje isso mudou? Quais são os setores que mais preocupam? A construção civil nos preocupa, mas hoje, em termos de comunicação de acidente de trabalho, o setor hospitalar é o que mais nos preocupa. Ele contribui com cerca de 10% dos afastamentos. Nós temos também a administração pública, sobretudo no que concerne às atividades prestacionais públicas externas, como visitas em domicílio, controle de zoonoses, determinadas áreas de coleta de resíduos, não é? E temos o transporte rodoviário. No Espírito Santo, aí vem a construção civil e nós temos também o setor de beneficiamento de rochas ornamentais. Nós sabemos que hoje, diante do cenário que a gente vive, um cenário de crise, um cenário de desemprego, o trabalhador ele vive sob mais pressão. Isso vem contribuindo para o aumento dos acidentes de trabalho ou não existe uma relação? Existe uma relação. Não é? Nós podemos situar o acidente de trabalho como um acidente de trabalho típico, aquele que deixa uma lesão não é visível no trabalhador. Nós temos os acidentes de trabalho equiparados a doenças ocupacionais. E aí nós temos uma carga de doenças psicopatológicas, doenças que envolvem não os aspectos físicos, mas o aspecto existencial do próprio trabalhador. Nós temos, além dessas, os acidentes que são causados em trajeto. Né? Então, há um complexo muito grande de fatores causais do acidente de trabalho. Pois é, no começo da nossa conversa nós falamos sobre os prejuízos. O que esses acidentes representam de prejuízos para a nossa economia, para a economia do país? Os prejuízos são significativos. Vamos começar pela Previdência Social. O INSS pagou desde 2012 até agora mais de 27 bilhões de reais em benefícios acidentários. Quer dizer, dinheiro que poderia ser aplicado, investido em outras áreas, se houvesse um trabalho de prevenção mais firme dentro das empresas. Exatamente. No que concerne às empresas, nós podemos citar o prejuízo delas. Veja, o afastamento de um trabalhador, os primeiros 15 dias são pagos pelo próprio empregador.
E isso é contabilizado, não é? No custeio de pessoal dele. Além do que, você tem um atraso na produção, você tem custos com a reposição, digamos assim, a substituição desse trabalhador, não é? E se a empresa não tiver cumprido com as normas de segurança e saúde do trabalho, ou seja, ela agiu de modo negligente, ela também se abre à possibilidade de responder uma ação de indenização. E, mais do que isso, a União, a Seguridade Social, a União tem instaurado ações regressivas contra as empresas para reembolsar-se daqueles benefícios previdenciários que foram implantados em razão de um acidente que não deveria ter existido. Só aconteceu por descumprimento das empresas com relação a essas normas ambientais do trabalho. Ou negligência, ou imperícia. Exatamente. Dolo ou culpa, num sentido mais amplo. E o que a lei garante ao trabalhador, né? Muito se falou sobre a reforma trabalhista, que o trabalhador iria perder direitos. Isso não aconteceu, né? Em caso de acidente de trabalho, o trabalhador tem todos os direitos assegurados. O trabalhador formal. Sim. Vamos considerar, não é? Ainda temos o problema da informalidade dos autônomos, né? O trabalhador formal, ele tem a proteção que é dada não apenas pela legislação trabalhista, mas também pela legislação previdenciária. Então, o trabalhador que se acidenta e tem que se afastar, os primeiros 15 dias são considerados de interrupção e ele recebe salários da empresa e a partir do 16º dia em diante ele já digamos assim, sujeito a um benefício previdenciário. Sendo acidente de trabalho, quando ele recebe alta e pode retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses, porque ele normalmente volta com a capacidade laborativa reduzida. Então ele não perdeu essa estabilidade com as mudanças que tiveram? Não perdeu. Esse direito continua mantido? Continua. E aí, sob o ponto de vista trabalhista, esse trabalhador, então, tendo seu emprego, ele retoma normalmente suas atividades. Agora, temos o problema da morte do trabalhador. Se o trabalhador falece, não é? Os direitos trabalhistas dele são todos eles satisfeitos pelo empregador ou ex-empregador. E são pagos àquele conjunto de dependentes que eram segurados dele perante a Seguridade Social. Quer dizer, a família do trabalhador, ela está protegida? Sim, ela recebe. Sem prejuízo, inclusive, de algumas convenções coletivas ou acordos coletivos estabelecerem também direito desse trabalhador a auxílios funeral, não é, a um auxílio assistencial, não é, e também a seguro de vida em grupo. Normalmente, as convenções trazem isto. E, avançando um pouco mais, se esse acidente decorreu de algum fator relacionado com o descumprimento de normas por parte da empresa, a família também tem a possibilidade do ajuizamento de uma ação trabalhista de natureza indenizatória para receber, não é? Uma indenização não apenas pelos prejuízos materiais, sim, no custeio da convalescência ou no caso da morte do trabalhador, certamente haverá também uma reparação por danos morais aí. O acidente de trabalho não é positivo para ninguém, não é positivo para o trabalhador, para a empresa, para o país, né? Todo mundo perde quando um trabalhador se acidenta. Qual deve ser então a postura das empresas diante desse problema? Porque a gente sabe que ainda falta investimentos, né? As empresas ainda investem muito pouco na prevenção. Tem mudado um pouco esse quadro. Tem melhorado um pouco? Tem melhorado. Campanhas como essa, do Abril Verde e outras realizadas ao longo dos tempos no país, vêm persistentemente diminuindo essa relação. O problema é que vem reduzindo o número absoluto de acidentes, mas também vem reduzindo o número de trabalhadores formais empregados. Sim. Não é? Então, há que se ter uma consciência realmente maior, seja por parte das empresas, por parte dos trabalhadores e, obviamente, das famílias, no sentido de que o melhor é prevenir o acidente, é evitar esse risco de se tornar mais um número nessa estatística dramática que envolve a temática dos acidentes de trabalho. Pois é, eu falei aí que ainda faltam investimentos, mas também temos bons exemplos. Nós tivemos há poucos dias, né, trabalhadores de uma obra em Vila Velha que estavam no andaime, o andaime cedeu,
Por sorte, todos esses trabalhadores estavam com todos os equipamentos de segurança e tiveram apenas ferimentos leves. Isso mostra, não é, Valério, que equipamento de segurança não é... Muita gente pensa assim, é um exagero. Não, não é. Eles são realmente necessários para salvar vidas. São necessários, são de uso obrigatório. São equipamentos de entrega obrigatória ao trabalhador e também são equipamentos de uso obrigatório pelo trabalhador. É bom lembrar para todos os telespectadores que a recusa no uso de um equipamento de proteção individual ou coletiva fornecido pela empresa configura uma falta funcional do trabalhador e ele pode ser punido por isso. Pode ser demitido, por exemplo, por justa causa? Veja bem, a justa causa é um ato de extinção do contrato fundado num descumprimento muito grave. Agora veja, é necessário que o empregador o tenha advertido, o tenha inclusive até suspenso do trabalho disciplinarmente, para chegar ao ponto de aplicar uma penalidade de rompimento do contrato por justa causa. Mas em tese é possível. Mas o trabalhador também pode acionar a empresa caso a função que ele exerça exija os equipamentos obrigatórios, mas a empresa não fornece esses equipamentos. O que o trabalhador deve fazer? Veja bem, o artigo 483 da CLT estabelece que uma das faltas graves praticadas pelo empregador é exatamente não cumprir as obrigações do contrato que, lato sensu, envolve o fornecimento de uniforme ou de equipamentos de proteção e, mais do que isso, uma das faltas graves cometidas pela empresa é submeter o trabalhador a risco de mal considerável para a sua saúde, para a sua integridade física. Então, esse trabalhador pode, sem dúvida nenhuma, até pleitear uma rescisão desse contrato de trabalho indireta, assegurando-se a ele todos os direitos. Mas o melhor a fazer é que ele entre em contato com o seu sindicato ou que ele faça uma notícia a nós do Ministério Público do Trabalho ou ao Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a fiscalização das relações trabalhistas no plano administrativo, para que essa empresa então receba uma visita e possa, enfim, responder por essa omissão. Bom, isso aí eu agradeço a Adriana Marques, né, e ao procurador do Ministério Público do Trabalho nesta entrevista, alertando aí para os acidentes de trabalho nesse Abril Verde. Esta edição do Sinotícias de hoje vai ficando por aqui. A você da Grande Vitória, obrigado pela sua companhia de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue nos ajudando a fazer o nosso telejornal, enviando sua sugestão para a nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação, você vê aí, 3373-2000. Um excelente final de semana para você. Sinotícias, Linhares se vê aqui.